Anteriormente no Infelizmente, o que é que IAI. Me acontece, conta né, no mais. nosso Brasil, é que a gente tem, né, uma ingerência, né, no Sistema Único de Saúde. A gente Agora. faz alguma intervenção precoce, isso muda a vida da criança. Olá, bom dia. Meu nome é Daiana, Dai Buarque. Sou mãe, sou empresária e hoje a gente está aqui para a gravação de mais um episódio, na verdade, o segundo do nosso podcast. Aí me conta mais. E para hoje, para esse assunto, a gente trouxe aqui o Dr. Ciro Matsui, o nosso neurologista, para trazer esclarecimento sobre a nossa grade, né, que é neurodivergência, neuroadipicidade. E hoje eu vou deixar que ele se apresente. Antes da gente começar a nossa fala, ele vai se apresentar para vocês conhecerem melhor o Dr. Ciro. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, Daiana, obrigado pelo convite. Que legal a gente poder discutir temas tão importantes. Sim. E, bem, como você comentou, né, eu sou médico pediatra de formação inicialmente, depois fiz a especialização em neuropediatria, hoje em dia atuo como neuropediatra e atuo aqui em São Paulo, trabalho aqui em São Paulo em diversos hospitais, inclusive no Hospital das Clínicas. Então, já temos uma vivência em relação a essa questão da neurodivergência, né? Esse é o nosso dia a dia, né? A gente vive isso em conjunto com os pacientes e com as famílias, né? Que bom, doutor. Eu tive o prazer de conhecer o doutor Ciro, ele é médico pessoal da minha filha, e hoje eu estou tendo a oportunidade de tê-lo aqui na minha mesa, na minha bancada. Estou muito feliz, muito grata à sua presença aqui, como eu já disse. E eu recentemente quero falar da minha experiência própria para a gente começar a nossa conversa, até porque será um dos nossos assuntos aqui, tá, doutor? A minha experiência hoje é com a síndrome de Angelman. Eu recentemente descobri que a minha filha, ela foi diagnosticada com a síndrome de Angelman e esse diagnóstico ele trouxe para mim uma clareza sobre esse assunto que eu quero que o Dr. Ciro fale sobre ele aqui, esclareça, porque eu recebo muitas perguntas. Dai, o que é a síndrome de Angelman? Como que descobre? Quais são os sintomas? Quais são os tratamentos? O que acontece com a criança? E dentre esse e muitos outros assuntos vai chamar a sua atenção hoje, porque talvez você tenha um caso na família, você conheça alguém que tem os mesmos sintomas, e é muito importante você ficar atento para esse episódio de hoje. Vamos lá. Doutor, fala pra gente sobre a síndrome de Angelman, a descoberta, o diagnóstico, como é feito, enfim, todo o seu conhecimento que eu sei que o senhor tem muito a oferecer pra gente hoje. Eu vou começar falando de outra coisa, Dai, que você comentou que eu achei legal, que é a questão de como um diagnóstico trouxe uma clareza. Você falou isso, né? E eu achei bacana. Porque muitas vezes, acho que a primeira coisa a dizer, que eu gosto de enfatizar, é a questão de que como ajuda, né? Como realmente às vezes esclarece. Eu sei que tratar de neurodivergência aí pra gente é sempre um dilema. Tratar de questões do desenvolvimento infantil é sempre uma questão, especialmente quando a gente tem alguma suspeita de um atraso, de que a criança não está se desenvolvendo como esperado, né? De que tem algo fora do normal. Isso é um desafio para todos, né? Isso é um desafio para a família conseguir perceber isso e admitir. Claro, em geral os pais são leigos, né? Não tem obrigação Sim, de saber, sim. mas é importante que essa parte do desenvolvimento, né? Então, se a criança está atingindo os marcos motores, se ela está Uhum. andando, se ela, né, conseguiu sentar, né, quando mais novinha, depois o desenvolvimento da linguagem, então se a criança está falando, está conseguindo conversar, se Uhum. comunicar, a parte social, se ela brinca, se ela gosta de outras crianças, se ela interage bem com outras pessoas. Então, tudo isso é extremamente importante, porque quando nasce a criança, a gente tá preocupado ali se ela vai mamar, se E vai ninguém ganhar espera, peso, se né, vai ficar doutor? doente, e ninguém espera, né? É. Então é algo realmente que é difícil de enfrentar. Então, primeira coisa que eu acho que vale a pena conversar, que eu gosto sempre de falar isso para pro público geral, para os Uhum. pais, né? Prestar atenção no desenvolvimento do seu filho, da sua Sei. filha, né? Segundo, o pai e a mãe são as principais pessoas que vão relatar alguma questão, algum problema. A gente brinca, né? A gente brinca não, tem estudo científico que fala isso, que quando um pai e uma mãe fala que não tem algo ok com o desenvolvimento, o médico tem que prestar atenção
Isso é muito sensível. Isso para dizer da segunda questão, que é o quê? Os profissionais de saúde, né, especialmente os Sim, sim. pediatras, os médicos de família que fazem o acompanhamento de crianças, eles precisam dar ouvidos às queixas dos pais. Então, se um pai ou uma mãe estão preocupados com o desenvolvimento, ele precisa parar e olhar mesmo com atenção para ver se realmente é algo que pode estar acontecendo e, na dúvida, ir atrás. Porque antigamente era muito comum os pais A negarem. negação, né, doutor? Exato. O que é comum, a gente entende, Sim, mas o mais importante é tentar reconhecer, perceber e correr atrás. Porque se a gente tem, então, um diagnóstico precoce ou a gente faz alguma intervenção precoce, isso muda a vida da criança. sim, Então, mais importante do que o medo, né, o desconhecido, temos alguma coisa diferente, mais importante do que isso é pensar o que eu posso oferecer para o meu filho, para minha filha. Então, isso que você falou, a clareza de um diagnóstico, ela às vezes é muito importante para a gente saber o que esperar, né? Como a gente se prepara, o que a gente pode fazer de melhor, né? E hoje a gente tem recursos para fazer isso. Era muito sim, difícil alguns anos atrás, sim, nem uma década atrás, a gente não tinha tanta facilidade, por exemplo, de investigação com alguns exames. Hoje a gente tem mais recursos, mais acesso, é mais fácil, seja no âmbito do SUS, seja no âmbito do privado, enfim, é possível. sim, Então, assim, esse recado, eu acho que antes da gente começar especificamente, sim, vale a pena prestar atenção no desenvolvimento das crianças. Os profissionais de saúde também têm que estar atentos, não tem que esconder, né, passar pano quente. Se os pais falam, tem tratar que com olhar com clareza, atenção, né? com Com clareza e clareza. pesquisar, porque a gente pode fazer a Sim, diferença. Um diagnóstico não é uma sentença, um diagnóstico eu só bem nos... sei disso. Exatamente. Um diagnóstico, cada paciente, cada É, criança é de um é, jeito, e o mais importante é a gente poder oferecer as melhores condições para que a criança se desenvolva bem. sim, Então, eu acho sim. que essa questão que você pontuou bem no início de sua fala, ela é extremamente importante. Como dar uma clareza, como dar, às vezes, até um alívio, né? Porque às vezes o alívio vem justamente de um profissional. Sim. Por mais que a gente tenha um esclarecimento sobre os assuntos que são tão atuais, que são as síndromes neurológicas, hoje, eu não sei por que motivo isso está tão em evidência, né, ao nosso lado. Eu falei isso no episódio passado e volto a reiterar, que hoje as doenças neurológicas, sendo ela atípica, sendo ela neurodivergente, a questão do TDAH, de outras síndromes, de outros distúrbios, ela está muito em evidência. E às vezes o que nos falta é a falta do esclarecimento mesmo. E aí depois vem a questão da aceitação. Como eu falei, por mais que a gente tenha esclarecimento, a gente não quer aceitar. Sim. Porque a gente encara essa situação com outras pessoas de uma forma leve, porque não é conosco. Quando o problema é dentro da nossa casa, do nosso convívio familiar, isso fica muito duro de aceitar. E aí, como o senhor mesmo disse, uma conversa dentro de um consultório com um médico de confiança capacitado te traz uma confiança que, de repente, aquele diagnóstico que é tão severo, que parece ser tão severo, ele se torna tão acessível, tão mais fácil de ser conduzido com a competência dos profissionais de saúde. E como as pessoas têm muita dúvida sobre o Angelman, como que é isso? Como funciona uma criança, como é o comportamento e principalmente as características do Angelman, né? É isso que a gente quer hoje tirar essa dúvida, e o público tirar essa dúvida, porque quando eu vou explicar eu falo, gente, a minha filha é assim, como vocês estão vendo, a gente já acostumou com o jeitinho dela, mas a forma técnica vem do profissional. Vamos entrar nessa questão. Vamos. Mas me chame de você, hein? Tá. Me chame de senhor, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Bom, a síndrome de Angelman, ela foi descrita razoavelmente recentemente, né? Nos anos 40, anos 60 do século passado, que a gente tem as melhores caracterizações, né? Então, ela acaba sendo uma doença geneticamente determinada, né? Então, é algo que é genético. Sim. É interessante falar que é genético e que não necessariamente precisa ter alguém da família com a síndrome, né? Então, o pai, a mãe ou algum tio, primos, irmãos
não necessariamente precisam ter. Em geral, inclusive, acontece de maneira esporádica, ou seja, ninguém na família teve antes, aconteceu algo durante a formação do embrião, né, durante a, a, a fecundação, que acaba tendo uma alteração, né, uma deleção numa determinada região, né, a gente tem 46 cromossomos, são 23 pares de cromossomos e a gente chama os cromossomos pelos números, né? No caso da síndrome de Angelman, a gente tem o mais comum é uma pequena deleção no cromossomo 15, né, na região do braço longo que a gente fala, e existem vários mecanismos, na verdade, genéticos que determinam, mas o mais comum, em 70% dos casos, são pequenas deleções dessa região do cromossomo que acontecem de maneira esporádica. Então, assim, a gente fala de genético, sempre vem à cabeça, mas ninguém teve na família. Realmente não é o mais comum a causa genética, porque a gente tem uma alteração no DNA, mas não significa necessariamente que ela é hereditária. Sim. Ou seja, que veio de outras gerações. E né, qual que são as características mais comuns da síndrome de Angelman, né? O que acontece normalmente? A gente tem o que é mais precoce que é observado é um atraso do desenvolvimento. Então, a questão da aquisição dos marcos do desenvolvimento na infância pode demorar mais e pode ser um pouco mais limitado. Então, a questão motora, então, quando a criança começa a sentar, quando começa a ficar de pé, começa a andar, isso pode demorar mais. Em geral, as crianças atingem os marcos motores, conseguem andar. Casos mais graves acabam tendo alguma limitação motora, sim, isso pode acontecer, Sim, né? sim. A questão super importante, que né, é uma das coisas mais graves que podem acontecer para os pacientes com a síndrome de Angelman, é a questão da epilepsia. Sim. Então, a presença, né, de crises convulsivas, ela é bastante comum. Então, a gente fala de 80%, 90% dos pacientes, né, das pessoas que têm a síndrome de Angelman, vão ter alguma forma de crise convulsiva, ou seja, de epilepsia, né, no final das contas. Então, é uma doença que predispõe a isso. E isso vai acontecer por volta de 1 ano e meio, até os 3 anos de idade. Então, é uma causa de epilepsia bastante precoce nas crianças. Então, é algo sempre que tem que chamar a atenção. Sim. Esse não passa batido, né, Daiana? Quando Sim, começam a ter as crises, obviamente que uma convulsão pode ser vários tipos de movimentos diferentes, Sim, né? sim. Aquela convulsão clássica da pessoa cair, se Ou a debater, crise de é o mais comum, ausência. mas pode ser uma crise convulsiva, pode ser uma crise de ausência, pode ser só uma paradinha, pode ser uma piscadinha, um movimento de um bracinho Uma só, anóxia, né? pode ser, exato, ficar roxinho, ficar pálido. Então, isso a gente precisa ficar atento, mas é uma característica muito comum e um desafio grande na história das pessoas com Angelman, a epilepsia e, consequentemente, o controle, o tratamento dessa Sim. parte, porque pode ser mais ou menos grave. Isso varia muito. E esse é o começo da descoberta do diagnóstico. Esse é o clínico, né? Vamos dizer assim. Porque quando a mãe e o pai levam a criança e falam, olha, doutor, estou percebendo que o meu filho está demorando para andar, está demorando para falar. É claro que nós estamos falando especificamente agora, nesse momento, da síndrome de Angelman. Mas existem diversas síndromes que também têm esses sintomas. Sim. O nosso caso aqui, a gente está falando desta em específico. Mas aí você começa a notar que a criança não senta direito, ou então quando senta cai para o ladinho, a fala está demorada. A gente faz uma comparação, principalmente eu que sou mãe de 5 filhos, eu olhei os anteriores, né? Mas quando eu tive a Maria Clara, eu já estava com os meus 40 anos de idade, e eu, quase 40 anos, e eu tinha essa percepção como mãe. Eu olhava e falava, ela tá diferente, ela não olha diretamente nos olhos, hoje ela olha, né, por conta de tratamentos e medicações, mas na época eu comecei a notar que ela era diferente, apesar do caso da Maria Clara, da forma como eu vou falar, era leve, né, leve, podemos considerar, tinha uma diferença ali. E na verdade, a grande descoberta veio por conta da crise de ausência, que foi a crise de epilepsia.
E essa palavra epilepsia antes era um tabu, né, doutor? Uhum. Hoje é uma questão de saúde pública mesmo, isso tem que se ficar atento, porque o que tem de crianças tendo crises, né? Eu ouço muito isso. E aí veio, e eu sei que a descoberta do Angelman para nós foi com o exame genético. Né, eu lembro que quando eu cheguei no seu consultório, eu falei tudo, e teve uma palavrinha-chave que eu comentei com você que você... Opa, peraí. Então quer dizer que Maria gosta muito de água. Que curioso, porque eu né? comentei, lembra? A Maria é louca por água, piscina, doutor, o que eu faço? Aí você... vamos fazer um exame específico. Existem 2 exames específicos para isso, né? Existem Fala alguns, sobre eles, doutor. existem Alguns e sobre eles, né? Mas isso é interessante, né? A gente precisa comentar aqui uma das Sim. algumas outras características, né, dos pacientes, das pessoas com síndrome de Angelman, são algumas características físicas, inclusive, Sim. né? O Angelman vem, inclusive, em referência a anjo mesmo. Então, Que lindo, né? Que lindo. O rostinho, né? O formato. O humor, né? Como é curioso, porque não é só Sim. síndrome de Angelman, existem outras síndromes, síndrome de Williams, por exemplo, que são que afetam até o humor, mas nesse caso em particular que as crianças É a em síndrome geral do são sorriso simpáticos, fácil, né? exatamente, sorriem sempre, são muito simpáticas, muito dadas. Então essa é uma característica que a gente reconhece, a gente fala E fenotipicamente. eu achando que ela tinha puxado isso só pra mim, porque eu sou aquela pessoa, né? Aquela alegria. Mas essa é uma característica, né, doutor? É uma característica de ser sociável, de estar sempre sorrindo, sempre de bom humor. E os traços, né? Então, o rostinho, às vezes, chama atenção. Então, a boquinha maior de estar sempre sorrindo, um formatinho do rosto mais triangular, eventualmente. O tom da pele. O tom da pele mais clarinho, né? Do que o habitual, do que os pais. Às vezes, o próprio cabelo, né? Sim, também fininho, caracoladinho, clarinho, lisinho fininho. também. A questão do estrabismo, O né? estrabismo é comum, isso pode acontecer. Às vezes a gente nota a criança um pouco mais molinha, Sim. né, que a gente chama de hipotonia, né, em linguagem técnica. Então, até o que às vezes atrapalha um pouquinho a demora, né, mais para andar, por exemplo, às vezes por conta até dessa hipotonia, que é uma característica. E do ponto de vista comportamental, essa característica, essa predileção por gostar de água chama muita atenção, sim, porque é uma coisa mesmo quase que obsessiva, né, Eles das adoram, crianças, adoram. o que inclusive tem que tomar cuidado, né, porque Sim. às vezes quando se expõe, né, a uma piscina ou mesmo desde que nós uma descobrimos, fonte. nós temos uma casa, tem piscina e tudo, e desde que nós descobrimos que o monitoramento, quando a gente está lá, é 24 horas, senão ela se joga mesmo. Ela se joga até num balde que você coloca no meio da casa, né? Mas a importância desse diagnóstico para a gente foi primordial para o começo do tratamento, que é uma coisa muito importante, esse tratamento para criança com Angelman ser no início, para que a gente tenha um bom resultado, e a criança pode perfeitamente viver num ambiente escolar, não é isso, doutor? Totalmente, com certeza, com certeza. Familiar, né, social. Uma das coisas mais importantes no caso da síndrome de Angelman para o diagnóstico precoce, para o tratamento, número 1, sem dúvida, é o tratamento das crises convulsivas e da epilepsia, né? Então precisa ter um controle muito estrito e muito rigoroso. Porque... Que é com remédio, né, doutor? Que é com remédio, não tem muito o que fazer. Então as medicações anticonvulsivantes é o que vão segurar, mas a vigilância é sempre, porque em algum momento pode piorar ao longo do desenvolvimento. Nos primeiros anos de vida é mais importante esse monitoramento. O paciente mais velho já vai ter uma estabilização e às vezes a parte da epilepsia em si fica menos grave. Então o manejo é mais fácil. O risco de ficar tendo crises convulsivas é menor, é esporádico. Mas principalmente pela questão do comprometimento do desenvolvimento, então da criança poder ter atraso, especialmente aí uma questão muito importante é a questão da fala, né, que a gente sabe que um grande número de pacientes vai ter um comprometimento da fala e muitas vezes não vão conseguir verbalizar. Quando a gente fala de fala é muito importante, porque a gente está falando aqui
que às vezes a criança não consegue vocalizar, Sim. formar a palavra, É mas não preciso significa diferenciar isso, né? isso. Para que não se Mas confunda. não significa necessariamente que a Aham. criança não consiga se comunicar. Comunicar. Então a gente tem que só distinguir essas questões, A porque... comunicação existe, porque eu vivo Exato, isso. Elas comunicam muito bem. exato. Gestos, apontamentos, mas a fala, né, propriamente dita, na Maria está acontecendo porque a gente crê em milagre. Mas a maioria dos ângelos não tem, né, a fala. É. Se tem, é no máximo 15 palavras, é É, isso? são poucas palavras, é Uhum. uma fala um pouco mais limitada. Então é óbvio, né? A gente tem que acompanhar cada criança, mas isso é interessante e é importantíssimo. Não significa que não fala, que não se comunica. Sim. Isso serve não só para pacientes, né, com pessoas com síndrome de Angelman, mas outros Tem os distúrbios testes neurológicos também, também. né? Criança Aham, com dentro do espectro autista, aham. mesmo crianças com paralisia cerebral, que tem um comprometimento motor. Tem uma história que eu conto sempre de uma terapeuta ocupacional que acompanhava isso no SUS, inclusive, Uhum. acompanhava um grupo de crianças, né? Inclusive um grupo, e uma criança lá com paralisia cerebral. Um quadro grave, um comprometimento por uma complicação no parto, criança cadeirante, não com os movimentos bastante incoordenados, e durante. E os pais, assim, tinham certeza de que Aham. a criança não entendia nada, de que não interagia. Mas durante o atendimento da equipe, foi observado, né, as terapeutas, as estudantes perceberam que a menina compreendia Nossa, bem, diga-se de passagem, com o tempo e olha durante só. as sessões elas perceberam que a menina inclusive sabia ler e Eu adoro escrever, essas histórias, gente. com 7, com 8 anos, então ela conseguia ler algumas palavras, Olha coisa que só. a Que maioria das maravilha, crianças da sala dela gente. na escola não conseguia. Que maravilha. Então a família levava a criança na escola só porque é obrigatório, para deixar ela na escola, meio como se fosse um depósito ali de Sim, criança. sim. E a menina não, ela não conseguia verbalizar, tinha uma limitação motora para isso, mas ela conseguia perceber e inclusive aprendeu a ler. E foi difícil provar para a família, não, a sua filha sabe ler. Então Demorou para eles acreditarem. isso leva a gente por um caminho, com todo o conhecimento científico, né, o que a gente tem da ciência que explica síndromes, mas a gente também tem a questão da pessoa querer, né, da vontade do paciente de querer se superar e surpreender a família, as pessoas. De repente, essa criança que não tinha nenhuma uma Perspectiva, né? perspectiva de que ia falar, de que ia entender, ou uma linha de raciocínio, ela se superou. A superação, então, conta muito com o paciente, ele querer se superar. Eu sempre vou falar da minha filha porque é um assunto para mim muito atual e que eu vivo hoje. Eu vejo que ela, cada dia que passa, ela se supera, ela quer estar bem. Olha, eu sei que eu tenho a síndrome, mas eu sou diferente, vamos dizer assim. Essa criança é um exemplo disso, né? Teve uma fala sua aí que eu comecei a pensar aqui, a questão da medicação para o controle das crises, para alguns pais é também um assunto muito delicado, né, doutor? Tem pais que não aceitam, né? A questão da medicação para melhorar a criança. Não vou dar remédio para o meu filho. E às vezes a gente, como acontece muito, as crises elas não são evidentes e acaba aqui passando batido aquela crise de ausência que o pai não percebe, a mãe não percebe. Isso vai retardando o tratamento se ele não for logo identificado e tratado com medicação, né, doutor? Existe esse tabu também da questão da medicação. Sim. Ser um assunto ainda virou uma parede, né? O médico quer que eu vou medicar meu filho, mas, né? Ninguém gosta de dar remédio, ninguém gosta de tomar remédio todo dia e muito menos dar pro filho para uma filha, né? Sim. Mas só para comentar o que você falou, o interessante, né, o que a gente gosta de trabalhar com criança é justamente o fato de que a criança não sabe que ela tem alguma questão. Sim. Então é maravilhoso, né? Porque por mais diferente que a criança seja, por maior que seja a limitação, Sim. se ela consegue minimamente perceber as outras pessoas, as outras crianças, ela é ela. Ela nem, né, não, ela vai surpreender. não incorpora aquilo e ela vai levando a vida.
Então eu costumo falar, né, muda o que, às vezes, alguma questão, algum diagnóstico na criança. A criança é a mesma, ela vai seguir. O que muda pra gente é a gente oferecer mais, melhores oportunidades pra criança. Mas é maravilhoso, porque a criança ela vai ótimo Evoluindo, né? Ela por vai ela, evoluindo. exato. Então, assim, Aham. criança, independente da questão do problema, do diagnóstico, é criança. Então tem que Uhum. brincar. Qual que é o melhor estímulo? Qual que é o melhor interesse de uma criança? Brincar, né? Tá interessado em alguma coisa de Conversar e criança. verbalizar com a criança para que Exatamente. ela possa interagir. E aí, de Exatamente. repente, você pode ter uma surpresa nesse meio caminho. Com Aquela certeza. criança que não falava nada começar a falar A coisas que motivação de uma criança vai ser essa, né? Exatamente, o Vai ser espelho, viver. né? O espelho. Exato. E a brincadeira é muito importante. A convivência com a família. Sim. Então, o que vai motivar uma O convívio criança? na escola, com pessoas também. Sem dúvida. Isso é uma indicação do neuropediatra também, que a criança participe de tudo, Com certeza. né? Não, a gente defende cada vez mais, né, a inclusão, né? Sim, Antigamente, sim. uma pessoa com alguma deficiência ou qualquer tipo de questão, né, neurodivergente, atípica, ela era isolada da sociedade, né? Então, quantas histórias a gente não ouve de pessoas que passavam a vida isoladas, trancada num quartinho, Sim. acorrentada, Nossa, manicômios, né? Para que serviam os manicômios? Muitas vezes não eram pessoas necessariamente com problemas de saúde mental, sim, sim. eram problemas às vezes neurológicos, alguma doença genética, inclusive, e que ficavam trancafiadas e isoladas da sociedade. Hoje o que a gente defende é muito diferente, né? Ainda bem que mudamos esse paradigma, é de inclusão. Essas pessoas têm que ser cada vez mais Aham. incluídas na sociedade, viverem no meio de todos, o que é bom não só para essa pessoa, porque não deixa de ser um estímulo, ela conseguir enxergar o outro e se espelhar e se motivar para isso, como é importante para que as outras pessoas, a sociedade também entenda que existem pessoas diferentes e consiga se adequar. Então é muito bonito quando a gente vê outras crianças que convivem com Uhum. alguma questão, com uma criança com algum diagnóstico, alguma limitação, quanto elas acolhem. Então eu tenho muitos pacientes, por exemplo, cadeirantes, que não conseguem deambular, que não andam e usam cadeira de rodas. E como é bonitinho as famílias falando, não, ele é o xodó, ele é o mascote, as crianças amam, as crianças ajudam, carregam, Sim, levam, sim. fazem as coisas, é muito bonitinho. Então é importante, inclusive, para essas crianças terem uma noção de solidariedade, É. do diferente. Uhum. Então isso é um aprendizado para todos. Então a convivência com o diferente, existir É esse processo de necessário. inclusão, ele é É fundamental. necessário. Então é muito bacana. Eu falava sobre isso, sobre essa questão da gente preparar o nosso futuro, que as crianças, né, de hoje, adolescentes, crianças, a acolher essas crianças, né, com síndromes, com neurotipicidade, e num ambiente natural, sem Sim, que isso seja forçado ou imposto. Mas nós temos que estar preparados para preparar essa geração, porque a geração passada ela ficou muito engessada sim, as pessoas, vamos falar a realidade, as pessoas tinham medo de chegar perto de uma pessoa com síndrome de Down, um caso mais grave por causa da agressividade, né? Todo esse contexto criou-se uma sociedade muito restritiva com esse assunto, né? sim. Tão restritiva que quando o assunto entrava dentro da casa dessas pessoas, virava um segredo. Tá bom, Tinha exato. pessoas que não sabiam nem que o vizinho tinha uma criança com uma deficiência, Exato, né, com um problema neurológico. exato. Hoje, a questão da inclusão, ela está aí, em evidência, né? Eu preparo os meus amigos, meus filhos, a minha família para conviver com a minha filha e dizer, olha, o que a gente mais precisa é de carinho e amor. E essa comunicação, né? Então, hoje o meu trabalho realmente é mostrar para as pessoas que não existe dificuldade nisso. E Né? Não parabéns pela existe mesmo, iniciativa, né, não Dayana? existe mesmo. É muito bacana você se colocar no lugar do outro, né? Sim, Agora, quando você é o outro, né, sim. fica um pouquinho mais Mas que bom, desafiador. tô invertendo tudo, né? Vou te dar os parabéns no meio, Que mas isso. que iniciativa bacana, Aham. né? Você gravar o podcast, falar Sim, sobre isso. É uma maneira muito bacana e que hoje a gente tem de sim.
conseguir ampliar a discussão. Então, poxa, que importante esse trabalho que Abriu-se vocês uma estão porta fazendo. nesse século para É, essa nova geração de crianças que, como eu falei, e vou até fazer essa pergunta para você, que em algum momento, né, doutor, isso entrou dentro dos consultórios, essa demanda de pais dizendo, doutor, o que está acontecendo? Meu filho está estranho, meu filho não desenvolve, né? Parece que a coordenação. Então, eu percebo que ao dar essa notícia, automaticamente você vira uma referência para a família, né? Tudo é o doutor Ciro. uhum. Doutor, me ajuda aqui, que eu tô, né? Então, tem alguma explicação para isso, cientificamente falando, assim? O senhor estuda muito, eu sei. Tem alguma explicação para essa demanda tão grande de crianças com problema neurológico? Sei lá, talvez o uso excessivo eh, De telas. de telas, medicações que a gente usa, sei lá, para academia, não Uhum, sei, tem algum, eu estou falando uhum. bobagem, alguma coisa que explica essa demanda? A gente sempre teve crianças com questões de desenvolvimento, com Uhum, atraso ou problemas neurológicos, uhum. mesmo nessas doenças genéticas que hoje nós temos a possibilidade de fazer o diagnóstico, a gente compreende melhor os Sim, mecanismos, isso sempre existiu, a gente não entendia, né? E muitas vezes é o que a gente estava comentando, essas crianças tinham complicações e não iam adiante ou mesmo ficavam trancafiadas. E eu acho que essa virada, né, especialmente desde a metade do século passado até agora e agora principalmente a gente tem observado isso, na verdade, tentado entender como funcionam algumas doenças ou algumas questões do desenvolvimento e tentado acolher e inserir essas crianças. Mas mais importante do que isso é uma identificação precoce de alguns quadros. sim, Então, o sim. primeiro desafio da medicina, o primeiro desafio da ciência foi identificar, né? Então, dar nome às coisas. Então, o que era genético, as síndromes, né? Sim, sim. Identificar e entender como que é o padrão dessas doenças. Claro que a gente tem doenças milhares de doenças genéticas, então Sim. umas mais raras que as outras, né? O Angelman, em particular, é uma doença rara, mas dentro das doenças raras é uma das comuns que a gente, o especialista, né, o neuropediatra está acostumado a reconhecer. A gente fala que a incidência estimada, então, é um caso de Angelman para cada 15 mil crianças nascidas vivas, então é uma doença rara. É, uma Mas doença dentro rara. das raras, a gente está acostumado a ver as raridades, então a Sim, gente sim, acaba pensando muitas vezes. sim. Mas além dos quadros genéticos, tem os quadros que a gente tem de neurodesenvolvimento. Então, o que se fala muito, né? O aumento da demanda que nós Sim, temos é esse hoje são aumento as que questões, assusta, né? exato, são as questões relacionadas ao neurodesenvolvimento, que a gente sabe que tem uma certa origem genética, mas que a gente não necessariamente identifica um gene específico, como no Angelman ou como em outras síndromes genéticas. Mas a gente sabe que tem um peso. Mas a mudança de paradigma em relação a esses transtornos do neurodesenvolvimento, especialmente o TDAH e o Uhum. autismo, que a gente fala muito, Que é o que tá muito que assim, está em né? voga e a Gritante, gente, né? exato, tem realmente tido muitos casos e cada vez Aham. mais se fala disso, vem de uma preocupação de entender as particularidades da infância e do desenvolvimento. Hum. Porque quem não teve um coleguinha, normalmente um menino, né? Mas também podia Sim, ser uma menina, mas um coleguinha que não era mais arteiro, que não parava quieto, tinha que foi mal na uma escola, que teve hiperatividade, dificuldade. né? Aham. Então isso era comum, todo mundo conviveu com isso, só que isso não tinha nome. O problema é que às vezes ficava essa criança como uma criança arteira, É, uma criança aham. ruim, uma criança delinquente, às vezes, né, Sim, chegando a coisas mais graves. E a gente entender que isso não se trata de uma questão de índole ou uma questão de que a criança é ruim porque nasceu ruim, exato. desmistificar isso e tentar entender que pode haver algum padrão diferente do desenvolvimento e que isso pode ser ajudado, é o que muda. Então, para que um diagnóstico? Tem gente que fala, eu não acredito em diagnóstico de TDAH. Ok, podemos questionar, podemos Uhum, debater, uhum. mas é fato que algumas crianças, por exemplo, com esse diagnóstico vão ter um risco enorme de terem problemas e vão sofrer por conta disso. Sim, Então, tentar buscar um diagnóstico, essa demanda, essa procura, às vezes que a gente tem
por essas questões das famílias, né? É tentar oferecer o melhor. Então, um cuidado melhor para essas crianças, Uma justamente para qualidade de não vida, chegarem, né? exato, a questões, a ter problemas graves no futuro, assim como o autismo, por exemplo. Então, houve um movimento da comunidade médica, né, a partir de 2014, inclusive, mudou-se os critérios do diagnóstico do autismo, passou a Uhum. chamar de transtorno do espectro Sim, autista, sim. né, compreendendo um número maior, inclusive, de pessoas, de crianças, justamente com o intuito de aumentar a sensibilidade, ou seja, da gente ter mais facilidade para diagnosticar. Para Uhum. quê? Para rotular? Não é o Não, é. intuito. Aham. Acontece, óbvio. Sim. Esse é um revés de uma decisão. Mas o intuito principal foi de você ampliar o diagnóstico, reconhecer precocemente e Aham. conseguir intervir precocemente, ou seja, tratar, Certo. oferecer um melhor desenvolvimento para essas crianças, que nada mais é do que oferecer terapias, um ensino, uma adaptação para essas crianças, um estímulo para que essas crianças que teriam a perspectiva de ter uma dependência na vida adulta, Uhum. em 80%, 70% dos casos, delas terem uma vida autônoma. Porque no final das contas, infelizmente, para muitas dessas questões do neurodesenvolvimento, a gente não tem uma cura. Sim, Isso é uma condição da pessoa. A sim. gente vai aprender a lidar com isso. E o que uma família quer, o que é a preocupação de um pai e de uma mãe? Eu não vou estar aqui para sempre. É. Quem Toda que, mãe atípica, né, doutor? Pensa exatamente. isso, né? O que vai acontecer com meu filho e com a minha filha no futuro? Então, a nossa preocupação é conseguir oferecer as melhores condições para que no futuro essas crianças consigam se desenvolver, E provavelmente, viver em ou com alguma sociedade, né? questão, mas viver em sociedade, ter uma autonomia, conseguir se Sim, virar e fazer o que as outras pessoas fazem ou o que elas quiserem fazer. sim. A busca de toda mãe atípica é que a criança tenha essa autonomia, porque a gente tem medo da nossa ausência, né? Da nossa falta. É, a gente tem as síndromes neurológicas e os distúrbios neurológicos. No caso de uma síndrome, a grande maioria das síndromes, não todas, ela é detectada por exames genéticos de sangue. O TDAH, o TEA, é, é uma coisa mais clínica, né? É um diagnóstico mais clínico, certo? Exato. E isso é feito dentro do consultório neuropediátrico, essa avaliação da criança com TEA, com TDAH e outros distúrbios que a gente talvez aqui não venha citar. E é diferente essa forma de descoberta. No caso da criança com as síndromes, também tem os exames de imagem, né? Uhum. E esse assunto, assim, me chama a atenção porque eu vivi isso, a questão dos exames de imagem. As pessoas têm medo porque alguns exames têm que desacordar a criança, tem que ter uma anestesia geral. Eu fui muito resistente a isso, eu fiquei com muito medo. E graças a Deus eu tive uma equipe muito boa no Sírio-Libanês e também no Hospital 9 de Julho, que atendeu a minha filha. E eles me prepararam para esse momento, porque precisou desacordar para fazer a ressonância, certo? E alguns pais têm essa dúvida do tratamento inicial, que é a descoberta, que é o diagnóstico. Doutor, os exames eles doem, eles são muito invasivos, como que é feito esses exames? Quando o senhor fala assim, olha, a gente vai ter que pedir exames, aí o pai já, ai meu Deus, não quero. Explica pra gente esse segmento, como é que começa isso e por que que a gente não pode ter essa resistência que a gente chama de medo? Sim. Não, pode ter. Que bom que tem, né? Um pai e uma mãe ficar com medo, né? De fazer algum procedimento. Ninguém quer ver um filho e uma filha ser picado. Uhum. Quem dirá, né? Passar por uma anestesia e ficar desacordadinho. Então, na verdade, isso é uma responsabilidade Sim, para nós profissionais de sim, ter uma indicação correta. Então, de pedir aquilo que realmente é necessário e não sair pedindo exames à torta e à direita, sim. né? Então, entender exatamente o que precisa. Por isso que a visão do especialista e uma visão correta, né? De que, olha, essa criança tem esses sintomas, então eu preciso pensar em investigar desta maneira e não simplesmente virar um pedidor de exame. Então, bateu a criança lá num consultório do neuropediatra e já vai ganhar uma tomografia, uma ressonância, um eletroencefalograma e um líquor. Então, só para a gente pontuar,
é possível fazer um diagnóstico de um TEA, um TDAH, sem que precise pedir esses exames. Com certeza, eles não são Não necessários. são Eles necessários. não são necessários. A grande questão é o que aquela criança tem de sintomas. Certo. Porque existem alguns riscos, existem Aham. algumas características, às vezes, que a gente chama de diagnósticos diferenciais. Então, claro, algumas crianças vão chegar com TDAH, com autismo, e vão ter todos os sintomas, De né? A uma gente síndrome? brinca. Não, de TDAH ou Sim, do ela já vai autismo. chegar com aqueles A gente, sintomas. claros, né? Aham, A gente brinca, né? Vai ticar ali todo o checklist. Então, toda a lista de sintomas, a gente brinca Porque, que no a caso, criança que tem lê o livro. algumas síndromes que têm os sintomas do TEA e Isso, né? exatamente, exatamente. Então, por exemplo, uma criança que chega com uma questão de fala. Então, o mais comum, né, nas crianças dentro do espectro autista, Uhum. né, os meninos que estão com a fala atrasada. Aí você observa uma criança que não interage bem, não gosta muito de outras crianças, fica mais isoladinho. Uma criança que tem aqueles Que vive no padrões mundinho dela. no mundinho Aham. dela, não olha quando chamado, tem os movimentos repetitivos, né, as estereotipias, tem muita sensibilidade a barulho, enfim, todos aqueles sintomas clássicos. Se a criança tem só isso, a gente examina, provavelmente a gente está falando de uma criança com autismo, a gente chamava antigamente típico, né? Tudo bem. Mas se tem alguma outra coisa, você olha para a criança, ela também demorou para andar, ela tem também uma epilepsia, crises convulsivas, ou ela tem alguma questão na pele, alguma malformação, Uhum. a cabecinha maior, a cabecinha menor, teve alguma outra questão. Talvez esses sinais clínicos sejam um alerta para Certo. investigar além, para saber se existe alguma outra condição por trás que Uhum. possa determinar o quadro que a gente está vendo ali dos sintomas de autismo, por exemplo. Então é muito importante a avaliação do especialista para poder reconhecer os casos que são típicos. Então, por exemplo, no caso dos transtornos do neurodesenvolvimento, que a gente pode inclusive discutir se a gente considera doença ou não. Sim. Então, a gente pode considerar que são condições diferentes da criança. Um autista não necessariamente a gente considera uma doença, assim como um TDAH não é necessariamente uma doença, é uma condição. Uma condição. Então, esses transtornos do neurodesenvolvimento, né, um TDAH, um TEA, um TOD, que é uma criança com transtorno opositor desafiador, um atraso de fala, esses transtornos, eles não necessariamente precisam de algum exame, precisariam se tiver algum sinal de alerta, mas em geral são diagnósticos clínicos, o que às vezes torna difícil. Quando a criança chega, a gente brinca, quando a criança lê o livro, quando a criança tem todos os sintomas, fica mais fácil. Mas isso é um espectro, nem todas as crianças são graves ou têm todos os sintomas, pode ser muito sutil. Então, você me perguntou, o diagnóstico pode ser feito no consultório? Às vezes sim, mas tem casos que são muito sutis ou limítrofes que nós vamos precisar de uma avaliação mais aprofundada. E alguns casos desses a gente pede uma ajuda de uma equipe multidisciplinar. Então, com uma avaliação de diferentes profissionais, uma avaliação da fono, uma avaliação da psicóloga, uma avaliação da físio, uma avaliação de uma terapeuta ocupacional. Então, alguns diagnósticos, especialmente desses transtornos de neurodesenvolvimento, em geral são clínicos, em geral não precisam de exames complementares, nem de sangue, nem de imagem, né, tomografia ou ressonância, nem eletroencefalo, quando é muito claro. Então, a avaliação clínica do especialista é fundamental. Quando tem algum sinal de alerta, eventualmente nós vamos precisar de algum exame de suporte para diagnóstico diferencial, para saber se tem alguma outra condição que pode estar levando aquilo. Então, por exemplo, uma criança que tem alguma doença genética que impacta o neurodesenvolvimento e que vai levar a um quadro de autismo. O mais comum nos meninos, por exemplo, é a síndrome do X frágil. Então, é uma condição genética que a principal manifestação é o autismo, mas existem alguns sinaizinhos de alerta. Que capta aquele gatilho de falar, opa, vamos fazer uns exames complementares. E o senhor citou aí a questão da importância da interação do neuro com esses profissionais que agregam, né, o tratamento dessa criança.
Então, o pai e a mãe que levam a criança dentro de um consultório neuropediatra, ele tem que ter em mente que ali começa uma nova jornada. O neuro que conversa com a físio, com a fono, para que o tratamento evolua da forma como se espera, né? Porque é como o senhor mesmo falou, a síndrome, ela tem as características dela, mas o TEA também pode confundir isso como outras condições que a gente precisa investigar, né? Exatamente. Quando a gente é mãe, né, no caso as mulheres, claro, a gente sempre recebe aquela informação no hospital do exame do pezinho. Uhum. O exame Legal. do pezinho é muito importante, né, doutor? Muito Ele importante. consegue captar realmente todas as síndromes, ou existe uma... Porque assim, como ele é um exame muito exigível ali na rede pública e na rede privada, tem que fazer, Uhum. deve ter alguma informação que traga para nós uma luz, um esclarecimento, que esse exame ele consegue ali já meio que descartar algumas síndromes, ou... Sim. Porque a síndrome a pessoa já nasce com ela, né? Sim. Isso, se tiver, vai aparecer ali. Essas síndromes mais evidentes, elas aparecem ali no exame do pezinho? Legal. Eu vou te falar o que é uma síndrome só para até esclarecer. Uhum. Uma síndrome não necessariamente é uma condição genética. Tá. A gente vai lembrar de síndrome, vai lembrar automaticamente de síndrome de Down. Isso. É a mais, acho que, famosa, mais conhecida por todos, Uhum. né? Então, a síndrome de Down, sim, é uma síndrome que é genética. Mas a gente fala que na medicina, uma síndrome é um conjunto de sintomas. Sim. Então, por exemplo, um paciente pode ter me veio à mente aqui, uma síndrome da veia cava superior, que não é uma condição genética e que está relacionada muitas vezes a câncer, por exemplo. Certo. Há um tumor que vai comprimir ali a veia cava e vai ter uma Sim. repercussão na parte hemodinâmica. Sim. Então, a síndrome é um conjunto de sintomas. Acho que isso é interessante falar. No caso das síndromes genéticas, a gente tem um conjunto de achados. A síndrome de Down é um clássico porque não precisa explicar para ninguém. Todo mundo reconhece. Mundo já sabe. Só de bater o olho a gente já sabe. Opa, essa pessoa tem síndrome de Down. Uhum. E ok, é uma condição. Sim. E que, né, também é bem discutível se Sim. é uma doença ou é só uma condição. É uma condição diferente, talvez. Mas as síndromes, então, são isso. E algumas dessas síndromes que tem um conjunto de achados é uma doença em particular. Então, quando a gente vai falar dessas síndromes, é importante, o que vem anterior, o que é mais importante é conseguir reconhecer um conjunto de sintomas. Então, o que é mais importante é a gente olhar para o que o paciente apresenta e saber reconhecer alguns padrões. Então, isso é fundamental. Então, quando a gente está pensando em alguma síndrome, mesmo nessas crianças, então, que tem alguma questão do neurodesenvolvimento, mas tem algum outro sintoma que a gente consegue reconhecer dentro de alguma síndrome, aí a gente vai lançar a mão dos exames. Então aí pode ser importante a gente fazer uma ressonância, fazer uma pesquisa genética, né? Então nesses casos vai ser interessante. E o diagnóstico de uma síndrome dessa pode nos ajudar justamente no que esperar, né? Então como vai ser o tratamento dessas crianças, né? Então se vai precisar de reabilitação, o que é melhor, de alguma, eventualmente até de um acompanhamento preventivo. Então, por exemplo, existem algumas síndromes genéticas que vão ter uma altíssima chance de ter determinadas formas de epilepsia, de crises convulsivas. Aí a gente, em alguns casos, inclusive, porque tem outras características que são reconhecíveis, às vezes a convulsão, a epilepsia não é o primeiro sintoma. Isso é muito importante Existem falar, outros. né? A gente, às vezes, inclusive, para essas crianças já vai ficar fazendo alguns exames de monitoramento mesmo antes dela ter algum tipo de crise convulsiva, para que a gente consiga identificar antes mesmo de começar. Ou casos até mais simples, em casos de algumas síndromes ou alterações, doenças, né, de origem genética, que podem levar, por exemplo, à predisposição de câncer em algum momento da vida. Então, esses diagnósticos, para além da gente se preparar, por vezes, esses diagnósticos genéticos são importantes para nós também nos prepararmos do ponto de vista de acompanhamento. Então, o teste do pezinho, que é o que você me pergunta uma coisa, eu respondo outra, né, Laiane? Eu tô prestando atenção porque vai chegar lá, né? Uma coisa puxa a outra. Mas o teste do pezinho ele é extremamente importante, porque ele vai fazer o quê? Tem que fazer, ele é obrigatório por lei, ele é uma política nacional do SUS. Isso é bom. Hoje a gente tem 6 exames cobertos no teste do pezinho básico do SUS, oferecido para todos.
Mas já existe uma lei desde 2017 que prevê, inclusive, a ampliação do Olha teste do só, pezinho importante saber para disso. mais de 50 doenças. Olha aí. Então, esse é um movimento que a gente tem batido, nós, né, como comunidade médica, comunidade científica, temos Estamos correndo cobrado atrás, né, bastante do doutor? governo. Mas é fundamental. E existem várias opções. No privado, existem opções de teste do pezinho ampliado para detectar mais de 50 doenças. E elas são muito importantes. O teste do pezinho não detecta tudo que é genético, sim. tá? Então isso é importante falar. Sim. Então, por exemplo, nós estamos falando bastante de síndrome de Angelman. O Angelman não pega no teste Não do pega. pezinho. Qual é a ideia do teste do pezinho? Pegar as doenças que são tratáveis, que são aquelas que têm algum tipo de tratamento que, se a gente estabelecer antes da criança apresentar os sintomas, ela pode não desenvolver a doença. O modelo clássico, a primeira doença estabelecida no teste do pezinho no Brasil e no mundo foi a fenilcetonúria, que é aquela doença que você vai ter, vai limitar, né, a ingesta de glúten. Que é aquela criança que, se tiver o contato com glúten, vai desenvolver problemas neurológicos. E se a gente elimina o glúten da dieta, a criança vai desenvolver normal. Olha só que importante. E Então, existem ele tem um caráter preventivo. Então muda muito. O teste do pezinho ampliado, que alguns estados já adotaram, o Distrito Federal, Minas Gerais, já incorporaram no SUS, e que em São Paulo, por enquanto, ainda é uma opção no privado. Ele é importante porque tem uma série de doenças que a gente chama do grupo dos erros inatos do metabolismo, que você, só mudando a dieta, então às vezes limitando a quantidade de proteína, limitando algum tipo de gordura na dieta, você impede que aquela criança desenvolva algum sintoma neurológico. Então, o teste do pezinho ele é fundamental, inclusive, para a gente prevenir. Algumas doenças, elas acabam a gente diagnosticando precoce e conduzindo melhor, mas não tem um tratamento que vai impedir a progressão da doença. Mas a maioria delas, e é essa a ideia do teste do pezinho, em geral, é a gente conseguir diagnosticar algo que a gente pode, inclusive, evitar. Prevenir. Evitar. A prevenção sempre é o caminho mais correto. Porque quando você previne, você não tem aquele desgaste. Estou falando de desgaste emocional, financeiro, seja qualquer. Né? Você impede que uma criança desenvolva algum tipo de sintoma, e a questão dele não ter chego limitação. Numa metrópole tão grande como é São Paulo, eu acho que está ligado também ao tamanho da cidade, né? Sem dúvida, demanda, o custo, a questão logística, tem muitos empecilhos, mas é importante que a gente tenha uma lei aprovada. Então, um papel que a gente cumpre, e é legal a gente discutir aqui no seu podcast e ampliar essa discussão, para que a sociedade também cobre isso. Dos governantes, né? Porque já está previsto. Sim. Assim, é caro, é difícil. É difícil. Como tantas outras coisas. Né, E isso é uma coisa extremamente importante. Que o neuro fala assim, por favor, pelo amor de Deus. Inclusive, sempre quando eu falo, né, a gente não acompanha normalmente as gestantes, mas se tem alguém gestante, conhecidos, família, eu falo, façam tudo que tiver do teste do pezinho. Paguem. Se vocês tiverem condição, façam tudo, não deixem de fazer. Esse ampliado que o senhor falou, ele traz o pré-diagnóstico do Angelman, não? O ampliado, não? Não, nenhum teste do pezinho pega o Angelman. É muito específico. Porque, infelizmente, a gente não tem um tratamento modificador da doença. O que muda, o que a gente inclui no teste do pezinho, e aí existe até uma outra modalidade que chama teste da bochechinha, que é mais amplo ainda, que ele vai pegar algumas centenas de doenças que a gente fala de doenças tratáveis. Certo. Não que o Angelman não tenha um tratamento, mas o tratáveis, nesse caso, é pensar que são doenças que, se você estabelece o tratamento bem precoce, a criança pode, inclusive, não desenvolver, ou até próximo da cura. Então, existem alguns testes genéticos que vão além mesmo do teste ampliado que a gente fala, que vão ver todas as doenças tratáveis, que são aquelas que você, se mudar a dieta, se começar uma medicação bem precoce, a criança não vai desenvolver os sintomas. Aliás, existe hoje um tratamento com nutricionista para criança que melhora os sintomas do autismo em relação à alimentação dessa criança, não é isso? Comportamental, assim, tem alguns alimentos que vai contribuir para que o comportamento agressivo, a agitação melhore, é isso mesmo?
Mais ou menos. Na verdade, para o autismo ainda nada se comprovou, Certo. Daiane. Então, de eficácia, de que isso realmente tem algum efeito. Pode, às vezes, uma mudança de uma dieta, algum alimento mudar e ajudar algumas crianças, assim como eu já vi colegas gastropediatras ou nutricionistas que limitaram o glúten, a criança melhorou um pouco nisso ou naquilo, mas não é algo que é uma diretriz, não é algo que foi comprovado cientificamente. Existem outros tipos de tratamentos do ponto de vista nutricional que ajudam muito. Certo. Então, por exemplo, o caso que eu falei dos erros inatos, do metabolismo ou da Sim, sim. fenilcetonúria, que você evita algum determinado tipo de nutriente e não desenvolve uma doença, ou mesmo nas crianças com epilepsia grave e refratária, existe a famosa dieta cetogênica, que é aquela dieta rica em gordura, limitada em carboidratos e açúcares, que pode ajudar o controle das crises convulsivas. Olha que interessante. Então, esses tipos de dieta que tem realmente um impacto efetivo, comprovado, não, a gente não tem nada assim parecido para o autismo. São casos pontuais, eventualmente, pode ter um benefício, mas não tem nada que é recomendado para todo o tratamento de todas as crianças com autismo. Tem muitas pesquisas, tem muitas coisas acontecendo. Então, para a gente concluir a nossa conversa, o senhor ressalta que a importância do diagnóstico precoce, em qualquer que seja a situação e a condição neurológica numa criança, e também a importância do tratamento multidisciplinar para contribuir com o tratamento do neuro. Sem Isso dúvida. é muito importante, né, doutor? Muito importante. O senhor está no céu, né, Daiane? Chegamos no final e você está me chamando de senhor, mas tudo bem. Mas vamos lá, sem dúvida. Então, assim, a coisa mais importante, além do teste do pezinho que a gente falou, que eu recomendo que todos, quem tiver a possibilidade, óbvio, façam todos. Para a grávida que vai ter neném agora, façam, por favor, se você puder, lógico, o teste ampliado, certo, doutor? Faz o ampliado. Faz todas as opções. Eu recomendo, inclusive, eu o teste acho que eu da tenho bochechinha. essa liberdade de falar isso com você. O custo é muito alto? Porque às vezes a pessoa não faz porque não consegue... Ele mas assim, diante de todos, até os colegas pediatras falam, tanta coisa que o pai e a mãe tem que comprar, gasta, mas assim... Na prioridade à saúde, às né? vezes fica atrás, mas assim, um teste, o ampliado, né, que oferece nas maternidades, ele vai sair, sei lá, 300, 400, 500 reais. Sim. Então, não é barato, mas é acessível. O teste da bochechinha, ele vai sair 1.200, 1.500 reais. É um pouco mais caro ainda, mas, puxa... Vai trazer segurança. Vai. Eu ganhei uma sobrinha agora, primeira sobrinha, né, filha do meu irmão, e o meu presente para ela foi um teste da bochechinha. Eu falei, interessante. Não, com certeza. Presente de neuro. Exatamente, que eu falei, não, faça, é muito importante. E aí eu resolvi dar esse presente. É verdade. Então esse é o número 1. Número 2, sem dúvida, que você falou, o reconhecimento precoce. Então, acho que o recado mais importante aqui para o público, né, para os ouvintes, e principalmente para os profissionais de saúde também, mas para os papais e para as mamães, fiquem atentos para o desenvolvimento. Qualquer coisa que você acha estranha, diferente, o que você falou, olhou para as outras crianças, para os irmãos, os outros filhos, puxa, tem alguma coisa diferente? Relata para o pediatra. Pediatras, deem ouvidos, porque às vezes o pediatra fala, isso não é nada. É o papel do pediatra. Mas assim, você tá convencido de que tem alguma coisa? Procure, então, se necessário, a opinião do especialista, leva numa físio, leva numa fono, isso também é possível, não vai atrapalhar. Diagnosticou, percebeu algo diferente? Então, uma investigação precoce e um tratamento precoce vão mudar a vida da criança. E é importante a gente falar aqui também sobre a questão de você, além de você ter seu pediatra de confiança, você levar o seu filho uma vez por ano no neuropediatra. Não precisa! Não precisa necessariamente. Não vamos ter esse como regra, né? Mas assim... É importante, né? Fazer uma avaliação ali, doutor, eu só queria saber. Ninguém quer, né? Eu brinco que o meu trabalho não é fácil, que eu não vou ficar fazendo propaganda essa. Traga seu filho para uma avaliação neurológica. Então, o que é mais importante é observar. Profissionais de saúde, pais, mães, prestem atenção. Qualquer mínima dúvida, aí sim, leve. doutor Ciro. Não tem problema. Eu acho que é importante. Ficou na dúvida, quer tirar, tá com receio, ok.
consulte um especialista. Não precisa para todas as crianças, mas assim, ficou na dúvida, é melhor às vezes você passar e falar, não, tá tudo bem. Ou se tiver algo, a gente já consegue intervir precocemente, o que vai mudar muito a vida do seu filho e de sua filha. Doutor, antes da gente terminar a nossa conversa, eu quero fazer aqui em público, né, uma proposta para você voltar ao nosso canal para falar sobre outros assuntos neurológicos, né? A gente precisa falar sobre isso. Eu tenho inúmeros assuntos aqui, um leque de assuntos sobre a evidência de casos de criança que estão tendo muito AVC, o câncer, né, na criança. Eu queria uma explicação sobre isso, que tem muita gente que me pergunta e eu queria muito falar sobre esses assuntos. Então você está convidado a voltar aqui na minha bancada para conversar comigo e eu quero muito te agradecer por essa contribuição com o meu canal e com as pessoas que estão aqui te recebendo hoje. Eu tenho um presente para você, nosso presente para você aqui. Vou deixar o público curioso, curiosidade mata. Você hoje fez toda uma diferença aqui com a gente, além de ser médico pessoal da minha filha, é o nosso amigo, né? E eu quero te agradecer demais. Faça as suas considerações, fale do seu trabalho mais um pouco e... Imagina, Dai. Poxa, eu que agradeço, né? Eu não recuso mesmo um convite desse de falar para o público. Graças a Deus. Eu acho que é importante, faz parte do nosso trabalho também a conscientização das pessoas. É difícil a questão do neurodesenvolvimento e é tão importante, né? Então, chamar atenção para isso, a gente conseguir debater em espaços abertos, que não seja para um público específico de profissional de saúde ou para os pais de alguma criança que já precisa acompanhar, mas conseguir difundir isso para todo mundo é muito importante. Então, eu que agradeço o convite, fiquei honrado de participar, Que bom. fico honrado pela confiança. Obrigado pela lembrança. Depois o pessoal fica curioso. Vai todo mundo ficar curioso. Revela. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. A gente encerra aqui mais um episódio de E aí Me Conta Mais. Eu sei que vocês vão gostar muito desse episódio. Compartilhem, curta, se inscreva no canal, mande suas opiniões, perguntas que a gente está aqui para atender. Muito obrigada e até já.